Olha, um ônibus clandestino trafegando aqui pela zona urbana de Teresina foi abordado pela polícia e há desdobramentos na delegacia de entorpecentes, porque foi encontrada droga nesse coletivo e também armas. Deixa eu falar ao vivo aqui com Bartolomeu Almeida, que está lá na sede da DEPRE. Bartolomeu, o que já há de confirmação em relação à quantidade de drogas, armas? Tem gente já autuada por isso? Está tudo transcorrendo agora, lá na delegacia de entorpecentes, a polícia se movimentando. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Tiago Melo. Boa tarde para o telespectador. Exatamente, Tiago Melo. Nós estamos ao lado da delegada Alexandra Santos, né, a delegada que é responsável pela DEPRE, que é a Delegacia de Repressão e Prevenção ao Crime Organizado. Inclusive, o próprio delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, Lúcio Queico, se encontra aqui também na delegacia e a delegada vai levar, portanto, as últimas informações a respeito deste ocorrido logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Delegada, uma boa tarde para a senhora. Vamos falar um pouquinho, então, deste ocorrido, de que se trata realmente, inclusive o perfil deste ônibus, se ele era clandestino, um ônibus realmente registrado e qual era o destino dele. Boa tarde. Então, as equipes da DEPRE, em parceria também com a equipe da Delegacia de Pedro II, recebeu informações que na manhã de hoje estaria entrando em Teresina um veículo de uma empresa vindo de São Paulo, cujo destino final passaria por Piripiri e o destino final seria Pedro II. E que nesse veículo viria sendo transportado drogas e armas de fogo. Então, diante disso, as equipes já de prontidão conseguiram identificar o ônibus no momento em que ele entrava em Teresina e na BR-343, próximo ao terminal de petróleo, foi feita a abordagem ao veículo e assim que abordamos o veículo, havia um indivíduo que já, naquele momento, ele já admitiu que estava com arma e com drogas. Ele é um indivíduo que ele vende passagens para a empresa, ele não possui vínculo com a empresa, mas ele é um vendedor autônomo que vende passagens para a empresa. Ele informou que possui box em São Paulo e em Pedro II. Mora lá em São Paulo, mas estaria vindo para a cidade de Pedro II com essas armas e essas drogas. E quando foi feita a abordagem, checagem na bolsa dele, foi constatado que ele estava com aproximadamente 700 pedras de crack e 2 armas de grosso calibre, né? Uma submetralhadora automática com silenciador e a outra também uma arma de fabricação caseira, mas assim, com a base de um fuzil R-15. Então, armas de grosso calibre, que a gente acredita que estava indo para aquela região onde está tendo um conflito intenso entre facções. A gente acredita que essas armas estariam sendo levadas para lá para fomentar a disputa entre as facções, haja vista que o próprio indivíduo admitiu que era faccionado. A senhora se refere, então, a Piripiri? Exatamente, porque ele ia para a região de Pedro II, ele admitiu que morava em São Paulo, mas que também possui box em Pedro II e que, pelo menos uma vez por mês, ele faz esse trajeto de São Paulo a Pedro II. Então, a gente acredita que, nesse momento de tensão que está ocorrendo naquela região, que essas armas de fogo viriam para fomentar essa disputa, né, para abastecer uma das facções. Ok, então, delegado, vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. O Tiago Melo tem um questionamento. Tiago. Bartolomeu, me chamou a atenção essa situação dessas armas. São 2 metralhadoras e isso dispara em sequência e tem uma com silenciador. Que munições elas calçam aí, delegada, aí? São armas artesanais aí com capacidade para quantas munições? Eu estou vendo carregadores aí alongados, né? E uma parece, pelo menos uma, de fabricação caseira. É isso mesmo? Já se sabe se essas armas de fato têm eficiência, delegada? Tiago, a delegada teve uma dificuldade de ouvir o teu questionamento, mas eu vou repassar para a delegada. O Tiago está, inclusive, impressionado com a capacidade de fogo dessas armas, delegada. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do perfil dessas armas, por favor. Isso, segundo foi levantado aqui, as armas elas são de fabricação caseira, porém com alto poder de fogo, tendo em vista que uma delas é uma base de fuzil R-15 e a outra uma base de submetralhadora automática, né? A capacidade delas são de carregadores de 30 munições de 9 milímetros. Então, uma delas com silenciador. Então, assim, armas com alto poder de fogo, silenciador que facilita na atuação dos criminosos que querem ali passar despercebidos. Então, realmente, é a arma que é utilizada por facções. Certo. Então, isso aí era um passageiro, no caso, que estava com esse... Na verdade, ele não era um passageiro comum, ele é um vendedor autônomo que normalmente eles vêm ali no ônibus de carona, porque eles fazem aquela venda de passagem para a empresa também, de forma autônoma. E aí, após a apreensão dele com essas armas,
armas e essas drogas, foi realizada uma abordagem em todos os passageiros, em todas as bagagens, e com um outro passageiro foi localizado também mais 2 tabletes de maconha. Aparentemente não possui vinculação entre os dois, né? Mas aí demonstra que realmente muitas pessoas utilizam ônibus interestaduais para esse transporte de entorpecentes. Foi encontrado alguma coisa com o motorista do ônibus? Não, o motorista nada foi encontrado, ele informou que não sabia. O próprio indivíduo preso com as armas e com a droga informou que realmente eles não sabiam de nada, estava na bolsa particular dele, né? No primeiro momento ele até tentou esconder, mas o delegado que entrou no ônibus visualizou o exato momento e aí conteve. Qual a situação nesse momento, então, dos passageiros? Não, os passageiros foram liberados, quem não tinha nada foi liberado, o ônibus também foi liberado, tendo em vista que nada ficou comprovado do envolvimento do motorista, nem da empresa. Ele mesmo admitiu que é um vendedor autônomo de passagens, então quem foi autuado foi esse indivíduo, e o passageiro que estava com a maconha também. Mas 2 situações distintas, 2 autos de prisão em flagrante separados. Então, vamos para mais um questionamento do Tiago Melo. Tiago. Isso, eu perguntaria para a delegada, porque no final do ano passado, numa situação muito semelhante, a polícia conseguiu também interceptar um ônibus que vinha com droga e o destino final dele seria também a região norte do estado do Piauí. Esses ônibus, tidos como clandestinos, estão servindo realmente como meio de transporte para ilícitos aqui no estado do Piauí? E há alguma vinculação que possa ser estabelecida entre um caso e outro, delegado? Não ouvi. Delegado, o Tiago disse que no final do ano passado um outro ônibus também foi interceptado pela polícia e acabou sendo encontrado também drogas. Ele pergunta se há alguma ligação e dessa forma que vem se repetindo, pode se caracterizar como um corredor realmente de tráfego? Nesse primeiro momento, a gente não tem como informar se esse passageiro ele tem vinculação com outros, né? Mas ocorre bastante. A DEPRI já atuou em algumas situações, inclusive em operações temáticas. Sempre a gente apreende droga em veículo vindo daquela região de São Paulo. No final do ano passado, realmente, também tivemos apreensão, cujo destino final seria a cidade de Castelo do Piauí, e naquela ocasião também foram apreendidas drogas em ônibus interestadual. A delegada, foi uma denúncia anônima. Então, qual a importância desse tipo de denúncia, então, para elucidar, por exemplo, casos como esse de hoje? Isso, bom ser frisado isso, que as denúncias elas nos ajudam bastante, tendo em vista que a DEPRI é uma delegacia que ela tem que ir à caça, ela tem que procurar. Então, se nós tivermos aqui denúncias de populares, que as pessoas muitas vezes sabem, ali próximo da sua região que incomoda, a gente está aqui aberto a recebimento de denúncias, a gente garante o sigilo, assim, manda mensagem para o telefone 3216-5281, que é o nosso WhatsApp, vai ser mantido no sigilo e nos ajuda em ações como essa. Você imagina aí a apreensão dessa quantidade de drogas e dessas 2 armas de alto poder de fogo que iriam abastecer uma região que já está cheia de conflitos. Isso, sim, com certeza evitou a morte de várias pessoas. Então, muito obrigado. Eu gostaria também de enfatizar aqui o apoio da Delegacia de Pedro II, lá da região também parceira aqui da gente, e do Núcleo de Operações com Cães, né, onde a nossa cadela também tem uma participação aqui de extrema importância, tendo em vista que ela localizou uma das drogas também, um dos tipos de drogas apreendidos. Então, é isso, estamos aqui nessa parceria em conjunto. Qual é o nome da cadela? Catrina. A Catrina, então, teve um papel muito importante, viu, Tiago Melo? Tiago, no momento em que a polícia está centrando forças, né, no combate às facções na região norte, especialmente em Piripiri, tem esse acontecimento lamentável desta segunda-feira, mas felizmente a droga e as armas não chegaram ao destino final, foram interceptadas aqui pelo serviço da DEPRI, Delegacia de Repressão e Combate a Entorpecentes. Volto com você, Tiago Melo. Valeu, Bartolomeu. Muito obrigado. A delegada Alexandra também, a todos os policiais aí da DEPRI. Parabéns pelo trabalho. Você vê que tem uma equipe lá da Força Estadual de Segurança em Piripiri tentando conter essas ações de criminosos. Deu uma estabilizada em relação a crimes contra a vida lá do começo do ano para cá. Acho que já são 23 dias sem ter um homicídio vinculado a coisa de facção. Mas aí já estava se levando um armamento como esse, capaz de fazer uma série de disparos, carregadores com 30 munições, indo num ônibus particular, um ônibus clandestino. Você vê como é o tamanho do desafio da polícia. Não fosse a denúncia anônima, ia passar.
né? Então, o cidadão também precisa tomar para si essa responsabilidade, né? Claro, com os devidos cuidados, as devidas cautelas para não se expor, mas buscar os canais de denúncia anônima para acionar a polícia. Certamente a apreensão dessas armas impediu uma série de mortes ali naquela região. Ia começar em Pedro II, mas nega aluga a arma, né? Aí passava para Piripiri, passava para Luiz Correia, passava para Parnaíba, né? Então, de grande importância esse trabalho.